Olá, 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 peixes! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Dan Moraes, a alquimista aqui do canal. Essa leitura é para quem tem aspectos fortes em peixes no mapa, ou na casa 12, Sol, Lua, Ascendente principalmente. Casa 10 também, tá? Meio do céu também é bastante importante. Sejam bem-vindos. Se já é reincidente aqui, muito obrigada pela preferência. E hoje a gente tem uma leitura para o mês de dezembro, tá? E eu pedi orientação, né, dos meus aí, pra gente poder sempre responder uma pergunta, né? E não trazer só previsões ao léu, assim, né? Só pra vocês ficarem fantasiando sobre o que pode acontecer, né? E na verdade, a minha missão aqui é colocar você na criação disso, né? Trazer para você reflexões que fala, nossa, mas eu não tô pensando nisso, né? Tipo, as coisas não acontecem sem a nossa interferência, tá, gente? Tudo que acontece na sua vida é vibração, é manifestação daquilo que você vibra dentro. Então, quanto mais a gente quanto mais rápido a gente começar a se responsabilizar, né, por tudo que a gente cria, mais fácil vai ser cuidar desse planetinha que tá tão precisando da nossa ajuda, tá? Então, as cartas do caminho sagrado que saíram para hoje, para nos orientar, né, para todas as leituras, é a visão ilimitada e a ligação com a Terra. Então, é muito interessante porque é como se a ligação da Terra com a Terra, ela traz o fio terra, né? Ela traz as raízes. E a visão ilimitada, ela traz o Mercúrio, ela traz a copa, a nossa ligação com o divino, com o eu superior. Então, mais ainda o reforço, né, de que a espiritualidade, ela é prática, né? A espiritualidade, ela é a gente colher, né, no etéreo e materializar aqui na matéria, né? Através da nossa vida, através das nossas ações. E às vezes a gente precisa passar por algumas mortes e renascimentos para isso, né? Às vezes a gente precisa deixar de fazer algumas coisas, né? Começar a fazer outras coisas, né? Permitir que algumas coisas nos sejam arrancadas muitas vezes, né? Então, primeiramente eu vou trazer aqui um arcano maior do tarô para poder a força. A força tá com você, né? É tudo uma questão de decisão, sabe? A força, ela traz a dualidade, né? Dos nossos instintos mais animalescos, né? E a nossa... como que eu vou dizer? Não é a essência divina que eu queria dizer, é a nossa convicção espiritual, sabe? Eu tô controlando, porque nós somos todos priminhos dos primatas, né, gente? Então nós somos todos aqui priminhos dos macacos, né? Então quando a gente vai no zoológico, né? Ai, gente, o zoológico é péssimo, né? Porque os bichinhos estão tudo presos, não gosto, mas assim, já fui quando era criança. Então, assim, quando a gente vê, né, quando observa-se, né, os primatas, se eles têm vontade de coçar o bumbum, eles vão lá e coçam, não importa quem tá vendo, né? Se ele tem vontade de namorar com a macaquinha ali, ó, ele namora, sem tanto faz, entendeu? A mãe dá, né, dá de mamar pros macaquinhos, entendeu? Não importa onde esteja, sabe? Então, assim, é uma liberdade de ser, né? Então, são os instintos animalescos que a gente também tem, né, gente, né? Então, assim... Para que domar esses instintos, né? Para que enquadrar esses instintos? E os instintos, assim, vão além também, né? Aqui eu falei só das coisas lúdicas e bonitinhas, mas assim, o fato de você, às vezes, ver uma injustiça e ter aquela gana de voar no pescoço, né? Meu, não vou parar enquanto, tipo, não sair tudo isso de dentro de mim. Isso também é instinto animalesco, gente. Então... a gente doma isso, né, pra viver em sociedade. Porque imagina só, se todo mundo que quisesse pular no pescoço do osso saísse pulando, né? Eu aposto que você já pensou nisso alguma vez. Então, assim, não me deixe só nessa narrativa, sabe? Então, assim, imagina se todo mundo fizesse isso. Então, a gente, né, por isso que a gente cria leis, por isso que a gente, sabe, né, todo mundo quisesse passar no farol, não tivesse farol, semáforo, como é que a gente ia andar de carro pelas ruas, sabe? Então, assim, tudo isso é instinto animalesco que precisa ser controlado
controlado, né? Só que a ideia é a gente não controlar por controlar, só reprimir. Não, por que eu senti isso nesse momento? O que tá me acontecendo aqui? Aí entra a nossa força, né? Que é o nosso diferencial em relação aos outros animais, né? Nós humanos, a gente tem um cérebro que pensa, que relativiza, que, né, que consegue entender. Não, se eu der um soco na cara do meu chefe, acho que pode ser que não seja legal, porque ele vai me demitir e eu não vou conseguir pagar meus boletos, né? E quem vai sofrer é meus filhos, né? Minha esposa, meu marido, minha mãe, sei lá, sabe? Então, a gente consegue ter essa dimensão, né? E a nossa força tá exatamente em não reprimir os nossos instintos, mas reconhecer quando eles se manifestam e entender melhor as nossas emoções, o nosso psicológico, as nossas motivações e como que a gente funciona internamente. Então, a gente ficar atento, né? A força como arcano aqui de regente da nossa resposta, né? É a gente ficar atento, se auto-observar nesse sentido. Porque não tem como a gente permitir que os instintos se manifestem, mas então, por que eu estou controlando esses instintos, não é mesmo? Bom, aqui a gente tem o 8 de fogo, que é a própria manifestação desses instintos, né? É o vulcão que quando ele começa a entrar em atividade, né, que a gente fala, ninguém segura, né? Ó o Marte aqui embaixo, né? Marte é o planeta guerreiro, né? É o missão dada, missão cumprida. Então ele não para enquanto ele não abate, né? Enquanto ele não vence, enquanto ele não traz a cabeça do inimigo para casa, né? Então essa carta é a carta do instinto animal, né? E o 7 de Ara é a carta da expectativa, né? É a carta de você estar ali à mercê de uma nutrição do céu, né? Aqui é um ninho cheio de mini passarinhos, não sei se vocês conseguem ver, com as boquinhas todas abertas aqui, esperando a minha mãe pássaro trazer o alimento para eles, né? E o mais curioso é que eles estão olhando em direção ao céu e nessa imagem a gente tem o sol aqui, né? O que é o sol, né? Na astrologia, o sol é a consciência, né? O sol é aquilo que, onde tem luz, as trevas não tem espaço, né? Não tem vez. Porque o que é o que a gente fala às vezes, de buscar a iluminação espiritual? Gente, a iluminação nada mais é do que você iluminar todas as partes suas, né? Não é que você vai virar um alecrim dourado, não é que você vai virar uma pessoa que não tenha mais instintos animalescos, né? Não é que você vai ser uma pessoa que nunca vai como é que fala? Se enfesar ou se contradizer até, entendeu? Você não se torna um ser infalível aos olhos do mundo, né? Se até Jesus virou a mesa lá no templo, sabe, né? Ficou pé da vida né, esbaforou lá com um monte de gente. Qual é a sua pretensão de virar um alecrim dourado e o bonzinho e o fofinho e o zen e o namastê da vida, né? Isso não existe, gente. O iluminado é aquela pessoa que consegue olhar para as partes sombrias, para as questões animalescas, né? E fazer exatamente aquilo que eu estava orientando a fazer no início, né? De conseguir olhar, de conseguir identificar, sabe? Nossa, mas por que isso está acontecendo comigo agora? Por que eu senti isso? O que eu vou fazer com isso, né? Porque muitas das nossas, como é que fala? Das nossas manifestações, nossas reações, né? Se a gente usar, por exemplo, a raiva, né? Que é um sentimento, na hora que todo mundo descobrir quanto a raiva pode ser positiva e todo mundo começar a usar essa raiva do lado luz, né? Para conquistar as coisas, para exigir justiça, né, para equilibrar um pouco a balança financeira também, né, minimizar as desigualdades sociais, né, na hora que a gente começar a usar a raiva nesse sentido, a gente acaba com as guerras, gente.
né? Porque as pessoas elas acabam canalizando isso para um lugar de morte, né? Para um lugar de ataque. Como se a gente precisasse vencer o outro. E na verdade não é esse o objetivo. O objetivo não é vencer ninguém. E sim, né, ser autônomo e ser íntegro no que você faz, né? Antes, eu vou falar um pouco dessa carta do baralho cigano, que é o cigano, né, que veio aqui no final. Mas me chamou a atenção esse 10 de ar que ficou aqui né, conversando comigo aqui enquanto eu tava conversando com vocês. Que essa carta, né, tá vendo que foram passarinhos abatidos, né? Então, e aí eu tô falando aqui da coisa do ataque, né? Da gente usar a nossa raiva, porque às vezes você acha que, não, que a minha reação é porque eu não consigo ver uma injustiça. Ok, gente, é nobre isso, né? De você ver, às vezes, né, alguém numa classe social, humilhando pessoas de uma outra classe social, ou na questão do racismo também, né? Na homofobia. Gente, ok, eu também sou contra, né? Preconceitos e soberba e essas coisas todas. Só que assim, adianta às vezes você voar na jugular de alguém para resolver alguma coisa? Muitas vezes o que você consegue é perder a razão. Muitas vezes, né, o que você consegue é só você abater. Você responde com mais ataque aquilo tudo, né? Muito mais sábio, às vezes, é você ajudar essa pessoa a ter clareza, a ter consciência, né? Ó o sol aqui, sabe? Você trazer consciência pra cabeça dessa pessoa que tá sendo humilhada. Olha, você sabia que seu chefe não pode falar desse jeito com você? Você sabia que né, você não é obrigado a usar o elevador de serviço? Sabe? Você tem o direito de usar o outro elevador? Você sabia de tudo isso? Às vezes a pessoa não tem consciência, gente. O mundo que a gente vive, a gente às vezes vive numa bolha desse excesso de informação e acha que todo mundo já deveria saber das coisas, né? Só que às vezes a pessoa, ela não tem forças, às vezes, também para se defender. Então, muito mais inteligente, às vezes, é a gente, né? Aí que tá também a morte e o renascimento, né? Porque agora que eu me liguei aqui, eu tô falando com peixes, né? Peixe, às vezes, é muito emocional, né? E às vezes age muito ali né? Quer acolher, quer resolver e não parte pro enfrentamento mais inteligente da coisa, sabe? Na argumentação mesmo, de olha, isso aqui, ó, tá errado isso aqui que você fez. Sabe? No enfrentamento, que peixes foge muito do enfrentamento. Só que exatamente nessas situações, né, que você precisa usar esse instinto animalesco para manifestar aquilo que você tem de mais genuíno e mais nobre, que é a sua empatia com as pessoas, né? Então, mas usar de forma inteligente, né? E não só partindo no jugular das pessoas, né? E aí o cigano aqui, ele representa a integridade do ser. Né? Você tá tão inteiro, você tá tão empoderado de todas as suas partes, né? Que você tem autoridade para chegar em qualquer lugar e se posicionar, né? Porque você sabe o que tá errado e o que tá certo, você sabe que aquela pessoa não precisa aceitar aquele tipo de coisa. E aí você se posiciona e você tem autoridade suficiente para chamar atenção, para questionar, para orientar de uma forma em que as coisas não se perpetuem, né? De uma forma que o que o mundo pede da gente, né? Que é uma equidade, que é diferente de igualdade, né? Equidade é você dar oportunidades para todas as pessoas, independente de como elas chegaram até ali, né? Porque quem teve privilégios e conseguiu estudar em boas escolas né, e passar menos perrengues e se alimentar melhor, né? Muitas vezes tem uma condição diferente de quem estudou em escolas menos favorecidas, passou mais perrengue, comeu mal, né? A equidade é você equiparar essas pessoas. Independente dos privilégios, né, que um usufruiu e o outro não, eles têm condições de ganhar o mesmo salário. Isso é equidade, gente, né? E tá tão distante, né, da nossa consciência isso, sabe? Então, é nesse lugar, né, que você
entende a sua força animalesca, que todo mundo tem, até os piscianos têm, tá? Então, ninguém se exime aqui. Todo mundo tem essa força animalesca. E a gente usar de forma consciente, de forma inteligente, né? Pra ajudar a mais pessoas atingirem essa integridade, né? Essa autonomia sobre si mesmo. Então, o convite para esse mês de dezembro, peixes, é que você possa, a morte e renascimento que eu comentei no início, é de você eventualmente matar, né, ou aniquilar, não pode falar essas palavras aqui, já falei, né, aniquilar essa empatia passiva, né, e exercer uma empatia mais aguerrida, mais eventualmente animalesca, tá? Então, se posicionar de uma forma um pouco mais enérgica. Essa é a palavra. Ufa! Nossa, as leituras, eu queria fazer vídeos curtos, mas as leituras estão bem profundas. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por quem ficou comigo até o final. Fiquem com Deus. A gente se encontra semana que vem.